Aleluia! Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração nessa semana, né? Essa graça seja multiplicada sobre a sua vida, querido e precioso irmão que está nos acompanhando aqui. Eu decidi começar todas as manhãs, né, um momento de devocional, um pequeno maná da parte de Deus, mas algo que pudesse alimentar o seu coração e ativar a sua fé, né? Nós ainda estamos pensando qual vai ser o nome oficial aqui desse momento, né? Já que já passei o meu café, na verdade minha esposa linda, amada, né, já me ajudando aqui, e nós queremos sempre trazer esse vínculo, essa junção, esse trocadilho, porque você sabe, eu gosto muito de café, então vou tomar o meu café aqui nessa manhã de terça-feira, amém? Quero que você aí na sua casa também, né, vai nos ouvindo e também tomando o seu café, mas é um gole de café para uma atitude de fé, né, que você ative a sua fé nessa manhã, ou todas as manhãs. Esse é o nosso objetivo, é isso que nós queremos aqui com esse devocional que nós estamos fazendo aqui com você, amém? E qual que é o nosso foco sempre? Sempre mostrar que é pela graça, mediante a fé. Nós fazemos parte de uma obra que está consumada, né? Foi isso que nós falávamos, isso que nós compartilhávamos ontem com você. Tenho certeza que você viveu um dia ontem abençoado, tremendo, onde Deus derramou graça sobre a sua vida, amém? E hoje não vai ser diferente, ok? Mais uma vez eu quero te mostrar aqui no começo da Bíblia como Deus manifestou a sua graça, como Deus derramou abundante graça sobre a vida de Adão e Eva. Então você sabe, eu vou resumir a história porque você certamente conhece essa, talvez uma das histórias mais conhecidas, né, no mundo todo, que é a história da queda do homem, a história da queda. Então você vê, né, você sabe que Deus criou o homem, coloca ele no jardim, havia lá aquela recomendação para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece a história, né? Você sabe que a mulher ali no primeiro momento foi enganada, né, pela serpente. A mulher então, né, comete ali essa alta traição ao que Deus tinha falado. Ela vai e pega do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, come daquela árvore e dá também para o seu marido. É interessante, irmãos, importante dizer que até então o nome de Eva não era Eva. Até então você percebe, quando Deus cria Adão, quando Deus cria a mulher, quer dizer, ali Adão diz, né, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, por isso lhe chamará varoa, porque do varão foi tomada. Então até então a mulher era a varoa, não tinha recebido o nome de Eva, certo? Então, agora Adão e a mulher, Adão e a varoa comeram do fruto que não podia. Eles acabaram de pecar. E a maneira como Deus trata o pecado deles aqui, sabe, você vai aprender muita coisa. Você vai aprender e você vai perceber que é a maneira como Deus também lida conosco hoje. Então você percebe que eu e você estamos na mesma situação de Adão e Eva, Adão e a varoa. Por quê? Adão e a mulher aqui estão agora como pecadores. Eles acabaram de errar, eles acabaram de pecar, né? Desobedeceram ali a voz de Deus, foram incrédulos ao que Deus tinha falado. Talvez essa é a nossa situação, não é? Quantas vezes não erramos? Quantas vezes você não erra também? Talvez você está me ouvindo agora pela manhã e já errou, já está nervoso, já brigou aí na sua casa, já discutiu. Ontem foi um dia assim, difícil, pesado, sabe? Mas infelizmente nós erramos, infelizmente nós pecamos. Mas eu quero te mostrar como que Deus tratou com Adão e com a mulher. Vai tomando seu café aí, amém? É um
gole de café para uma atitude de fé, lembra disso. Agora, você sabe que Deus vem para conversar com Adão. Então Deus não chega, primeiro, Deus não chega condenando Adão e a mulher. Deus não chega culpando. Deus não chega dando o veredito, amaldiçoando o homem e a mulher porque eles pecaram. Não. Você percebe Deus dando a chance do arrependimento. Você percebe Deus preocupado com Adão e a mulher, porque Deus sabe quão ruim era o pecado. Então você vê Deus perguntando a Adão: onde estás? Quem te enganou? Você vê ali Deus fazendo as perguntas para Adão e a mulher. Você conhece toda a história, né? Primeiro a mulher põe a culpa, primeiro Adão coloca a culpa na mulher, depois a mulher coloca a culpa na serpente, e de certa maneira eles estavam colocando a culpa em Deus, no último caso. Mas aí vem a grande obra ali, onde você percebe a graça. Porque depois que eles ali se justificam, explicam, você vê Deus conversando com Adão, você vê Deus perguntando para a mulher também o que aconteceu, e depois você vê Deus dando o veredito ali para a serpente. Interessante dizer que para a serpente não houve oportunidade de arrependimento, mas somente para Adão e a mulher. Mas aí você vai ver que em Gênesis 3,15, a primeira profecia da Bíblia, Deus prometeu o Salvador. Agora, eles tinham acabado de pecar, eles tinham acabado de errar. Deus vem e faz a promessa de redenção. Deus faz a promessa de salvação. Lá em Gênesis 3,15, o Senhor diz que vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente e a descendente, e o descendente da serpente, e diz que da mulher vai nascer o descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Então o que você tem aqui? Você tem uma promessa de redenção, ok? Agora, o que nós temos ensinado? Tudo o que Deus faz é pela graça, mediante a fé. Adão tinha que crer. Você percebe? Isso eu quero que você perceba. Eu e você estamos na mesma situação, na mesma condição de Adão e Eva, Adão e a mulher, porque nós também somos pecadores. O que eu posso fazer? Você sabe, Adão até tentou fazer roupa para si com folhas de figueira, mas isso não resolve o problema. Adão precisava de salvação. Então Deus vem e promete o Salvador, promete aquele que vai nascer para fazer a redenção pelo pecado dele. Mas aí, como que Deus faz? Tudo é pela graça, mediante a fé. Adão tinha que crer. Para Adão receber isso, ele tinha que crer. E aí vem a pergunta: pastor, Adão creu? Aonde está o crer de Adão? Então é interessante você acompanhar na Bíblia que primeiro Deus promete o Salvador, ok? Depois que Deus promete o Salvador, você vai ver que Deus então pega o animal ali, simbolicamente, não sabemos qual animal que é, Deus vai e mata, aquele animal para fazer roupas para Adão e Eva, sabe? E é aí que você vê o crer de Adão, porque tudo que Deus faz é pela graça, mediante a fé. Sabe quando que Adão creu? Por que Adão creu na palavra de Deus? Então veja bem, Adão era pecador, tinha acabado de pecar. Deus vem e promete o Redentor, promete o Salvador. Por que Adão creu? Porque você lembra, eu te falei que até então Adão não tinha dado nome para a mulher, até então ela era varoa. Quando Adão vem para dar o nome para a mulher, é a evidência que ele creu. Então lá no versículo 20 está isso. Depois que Deus promete o Redentor, o Adão vem no versículo 20 e diz o quê? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Então olha, peraí, por que Adão creu? Então vamos conectar os pontos. Primeiro, o que Deus tinha falado? No dia que comes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então o que Adão e Eva, Adão e a mulher estariam esperando? A morte. Era o que eles estavam esperando, eles eram pecadores.
mas Deus sempre age pela graça mediante a fé. É pela graça mediante a fé. Deus vem e promete o Redentor. Então Adão creu na palavra de Deus, porque Adão pensou: opa, peraí, nós pecamos. Se nós pecamos, significa que nós vamos morrer. Mas agora Deus veio e prometeu um Salvador, um Filho, significa que não morreremos, antes viveremos até que se cumpra a promessa de Deus, não é? Foi isso que Adão pensou. Então você percebe? Adão creu. E onde está o crer de Adão? Quando ele coloca o nome de Eva. Eva significa vida, vivente. Então quando Adão está escolhendo o nome de Eva, ele está dizendo que, olha, nós pecamos e eu achei que morreríamos, mas Deus prometeu o Salvador, que vai ter o Filho. Então eu vou colocar o nome da mulher de vida, de vivente, porque a promessa do Senhor vai se cumprir. Então você percebe? Esse foi o crer de Adão. E após o crer de Adão, na verdade, Deus vem e faz a roupa, né, que cobre o pecado de Adão e Eva. Então olha só, querido, desde os tempos de Adão, tudo que Deus faz é pela graça mediante a fé. Por que pela graça? Porque Adão não merecia. Adão merecia morrer. Ele é pecador. Mas quando Adão aciona a fé, a graça de Deus flui na vida dele. Então vai ser assim também na sua vida. Lembra disso. Você vai hoje trabalhar, vai viver o seu dia, não é baseado no seu merecimento, porque você também é pecador, como Adão e Eva. Mas você já sabe que Deus não vai lidar com você baseado no seu pecado, baseado no seu comportamento. Deus vai lidar com você baseado na graça que flui mediante a fé. Amém? Pega o seu café, é um gole de café todas as manhãs, para que você tenha uma atitude de fé. Você vai viver o seu dia de hoje dessa maneira. Ah, pastor, eu pequei e eu errei. Esquece isso. Então somente confia na graça, no amor, na bondade, no perdão de Deus por você. Amém? Quase que esfriou, mas amém. Tenha uma semana, um dia abençoado na presença de Deus.